Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua participação, pela sua presença, pela sua caminhada aqui com a gente. Bem, hoje nesse sábado a gente celebra o dia de Santa Luzia, que é a padroeira dos olhos. E por que ela é padroeira dos olhos? Porque ela é uma virgem mártir que o imperador da época disse para ela que se ela não negasse a fé e não se casasse com ele, ele ia arrancar os olhos dela. E ela preferiu perder os olhos a ferir o voto que ela havia feito com Deus de consagrar toda a sua vida a ele. Então ela já havia consagrado toda a sua virgindade a Deus e não queria se perder e não queria desonrar o compromisso dela com Deus. Então a primeira coisa é a importância, né, de nós honrarmos os nossos compromissos com Deus. A gente tem tido muita dificuldade nos tempos de hoje de como batizado, de como cristão, de honrar o nosso compromisso. Porque todo batizado tem um compromisso com Deus de caminhar para o céu. Todo batizado tem um compromisso com Deus de viver a santidade. Só que a gente não tem buscado a santidade de maneira verdadeira. A gente não tem buscado a santidade de maneira autêntica. A gente tem se desviado, se perdido, dado desculpas. E a gente vê os santos, a gente vê os jovens na igreja, no início da igreja, que davam a vida para não ferir o compromisso que haviam feito com Jesus. E a gente, por pouca coisa, por qualquer coisa, por uma preguiça, por um cansaço, por um prazer que vai passar, por qualquer coisa, por uma impaciência, por uma falta de controle, a gente perde e fere o nosso compromisso com Deus. Então a primeira coisa é a gente aprender com os santos, sobretudo com os mártires, que a gente precisa dar a vida para não ferir a Jesus. A gente precisa dar a vida para não ferir os compromissos que arcamos com ele. E aí é bonito porque o imperador vai então mandar arrancar os olhos dela e Deus vai devolver os olhos a ela. Então a gente pode ver também pela história de Santa Luzia que Deus devolve em graças o que nós ofertamos a ele. Ela ofereceu a vida, perdeu os olhos e Deus devolveu os olhos a ela. Então, ele devolve em graças para nós tudo aquilo que nós oferecemos a ele. Tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus como oferta, ele devolve em graças para cada um de nós. A primeira leitura do livro do Eclesiástico vai falar de Elias, que Elias era um homem cheio de Deus, e ele falou que não ia chover, ficou 3 anos sem chover. Pediu de fogo do céu. Elias era um homem de comunhão com Deus. Comunhão com Deus a ponto dessa intimidade, de pedir e ser atendido, de escutar a voz de Deus e proclamar as maravilhas do Senhor. Nós precisamos buscar isso, ser cheios de Deus. Elias também era um homem extremamente zeloso, né? Pelas coisas de Deus. Zelo pela sua casa me consome, né? Ele era extremamente zeloso pelas coisas de Deus, zeloso por falar de céu, zeloso pelo santo sacrifício, né? Ele que matou os 450 profetas de Baal porque estavam dispersando o povo. Então esse zelo pela casa, esse zelo por trazer o povo de volta para o caminho, para direcionar as pessoas. E aí, o que ele colocou diante de Deus, pelo zelo, pela proclamação da palavra, Deus recompensou ele sendo arrebatado, ou seja, sendo levado para o céu. Então, o caminho para chegar ao céu, para a minha vida e para a sua vida, precisa ser esse caminho de fazer a vontade de Deus. Precisa ser esse caminho de ter zelo, sabe? Hoje a gente não tem zelo. As coisas de Deus são feitas de qualquer jeito, são feitas no improviso, são feitas atropeladas. Não tem zelo, não tem organização, não tem planejamento. A gente não se organiza para rezar, a gente não se organiza para viver as coisas de Deus. A gente não se organiza para nada. Isso é falta de zelo com as coisas de Deus, que tem que ser prioridade na nossa vida. E o Evangelho vai dizer que, vai falar de novo de Elias, mas vai dizer que antes do Filho do Homem tinha que vir Elias. E aí é João Batista, né? Que a gente, nesse período do Advento, a gente vai falar um pouco de João, né? Como esse precursor, como esse que prepara o caminho. E que também é a missão minha e sua nesse tempo, de preparar o caminho do Senhor, preparar corações, preparar pessoas nesse caminho, nesse itinerário, para que conheçam a Jesus. Ajudar pessoas a conhecer Jesus, ajudar pessoas a fazer uma experiência com Deus, para que ele seja mais conhecido, para que ele seja mais amado, para que ele seja mais adorado.
Então essa é a nossa missão no mundo, preparar o caminho do Senhor. E é interessante que o Evangelho vai também dizer que os profetas e depois o Filho do Homem também vai padecer. Porque todo aquele que é bom e que se determina por fazer a vontade de Deus também vai sofrer. Assim foi com Jesus, assim foi com João Batista, assim foi com Elias, que foi perseguido também. Foi perseguido também depois de matar os 450 profetas de Baal. Porque todo aquele que se determina a fazer a vontade de Deus vai sofrer. Porque o caminho que o Senhor escolheu para nós é esse caminho, muitas vezes, de sofrimento. É esse caminho de fazer a experiência da dor. Então, quem se determina por fazer a vontade de Deus não vai ter vida fácil, não vai ter molezinha, mas vai ser um caminho de sofrimento. E a gente precisa compreender isso para se reconciliar com o sofrimento e entender que esse sofrimento é parte do caminho, que não é castigo, que não é estar errado, que não é motivo para eu desanimar ou voltar, mas é que eu estou no caminho e eu preciso me reconciliar com o sofrimento para avançar. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça de nos reconciliarmos com os sofrimentos da vida. Senhor, dai-nos essa graça de compreendermos que o sofrimento não é castigo. Dai-nos a graça de compreendermos, Senhor, que os sofrimentos que estamos passando não são o fim da linha, mas são o caminho para te conhecer. São um caminho de aproximação para estarmos mais perto de Ti. Que são os caminhos para que a Tua obra verdadeiramente se realize em nós. Nós te pedimos, Senhor, abre o nosso coração à generosidade de termos zelo pelas Tuas coisas, de colocarmos as ofertas que são agradáveis a Ti, Senhor, diante do Teu altar. Que como Elias nós proclamemos e manifestemos as Tuas palavras. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que sejamos cheios de Deus. Nós queremos e desejamos, Senhor, ser cheios de Deus, cheios das Tuas palavras, não cheios de mundaneidade, não cheios de pensamentos e de obras humanas, mas cheios de Ti, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito e faz-nos homens e mulheres novos. Faz-nos novos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito para servirmos, Senhor, e para darmos prioridade às coisas que são Tuas e do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.